Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, mais uma resenha, final de temporada. Chelsea versus Nottingham Forest. O Forest que voltou da segunda divisão, onde estava desde 1999. Retornou o primeiro confronto entre os Blues e os Reds lá no estádio City Ground, no primeiro turno, 1-1, o Chelsea estava ganhando, ainda com o Graham Potter, mas no finalzinho, já no segundo tempo, acabou cedendo. Então, vamos falar, vamos contar a história, vamos contar alguns dados, né, o que a história registrou, alguma coisa entre o Chelsea e o Nottingham Forest, né? Muito bem. De início, quero pedir aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH. Antes, olha aí, o Pablo Young, o Pedro, chegando aí, muito bem. Sejam bem-vindos todos à resenha. Quero pedir aquele apoio, redes sociais, Chelsea Fan BH. Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar as resenhas em áudio, para quem não tem tempo de assistir. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e acompanhar tudo que tem lá, quase 400 vídeos gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, pré-jogo, pós-jogo, história de torcedor, então resenhas atemporais, né, as nossas resenhas nostalgia e dar aquele apoio moral aqui. Mais uma vez, vamos fazendo um teste. Estamos aqui nos espaços do Chelsea Fan BH no Twitter, registrando aqui e vamos contar e vamos falar desse Chelsea Nottingham Forest Premier League 2022-2023, rodada 36. Está acabando a liga. Chelsea já não conseguiu, depois de muito tempo, vencer, né? Aquela vitória contra o Bournemouth fora de casa, chegou aos 42 pontos e afastou qualquer chance de queda. Então o Chelsea vai ficar ali no meio da tabela. Se conseguir algum milagre, chega ali a 10ª ou 9ª posição no final, o que não é muito plausível nesse momento não. O Chelsea deve ficar mesmo na segunda parte da tabela, o que não acontece desde 1996. O Darlan tá aí, chegou, bem-vindo Darlan, e vamos espalhar a resenha aqui, né, para a gente começar a destrinchar esse Chelsea e Nottingham Forest, antes com algumas notícias aí, né? Surgiu uma notícia hoje sobre o Thiago Silva. Pode acontecer aí. Se alguém acredita que o Thiago Silva não dispute a próxima temporada pelos Blues? Falando que o Chelsea não vai se opor. Será que vai acontecer com o Thiago Silva o mesmo que aconteceu com o Deco? Não há motivos, né? As matérias que giram nos jornais ingleses citaram sempre aquele desabafo do Thiago Silva, falando sobre o vestiário, sobre a gestão, e o Thiago Silva certo, né? Eu torço para que não, torço para o Thiago estar no grupo do Chelsea na próxima temporada e que se resolva, né? Teria essa semana, continuam as conversas, muita notícia, e deve ser mesmo o Maurício Pochettino, né? O cara que vai treinar o Chelsea na próxima temporada. Então, vamos lá falar um pouco do Chelsea. Vamos dar aqui algumas notícias que surgiram aí durante a semana, né? Essa semana aí surgiu, foi no dia de ontem, né? Fatos que aconteceram com o Chelsea durante a semana. O Frank Lampard, né, bateu o recorde de gols
do Bob Tumbling num jogo contra o Aston Villa em 2013, pela Premier League, né, no dia 11 de maio, então na data de ontem, mas aí estamos nessa semana. O Lampard fez os 211 gols na carreira, o Lampard fez o gol 202 e 203 em 2013, de virada pela Premier League. O Benteke abriu o placar, depois o Lampard empatou e virou. Chelsea, que jogou com um segundo uniforme preto com detalhes em amarelo. O Lampard, primeiro na artilharia geral dos Blues com 211 gols, o Bob Tumbling 202 e o Kerry Dixon é o terceiro lá na hierarquia com 193 gols. Na data de hoje, já no ano de 2017, né, 12 de maio, é dia de taça para o torcedor Blue, né? Chelsea campeão da Premier League pela primeira vez. Posso, se a memória não me trair, também aconteceu numa sexta-feira. Foi um jogo que abriu a rodada. Eu lembro que foi um jogo que abriu a rodada, mas pode ser, não tenho certeza se foi numa sexta-feira. Mas o Chelsea foi campeão, ganhou do West Brom Albion, lá no estádio de Houghton, jogo fora de casa. 1-0, gol do Batshuayi aos 82 minutos de jogo. Assistência do nosso capitão Aspilicueta, jogada pelo lado direito. O Asp tocou por meio, o Batshuayi escorou. E aí foi festa. O Anthony Conte delirou, pulou, invadiu o campo, depois voltou para comemorar com a comissão técnica. Apito, Chelsea campeão pela quinta vez na Premier League, seu sexto título geral de campeonato inglês, né? Outra notícia bem legal que aconteceu foi o jovem, né, da base, do time Sub-14, o Charlie Holland, capitão do Sub-14 do Chelsea, foi homenageado e como prêmio treinou, né, fez exercício com o time principal em Cobham no dia de ontem, né? Esse prêmio foi uma homenagem por ele liderar o time campeão em uma das Copas Nacionais, né? O Chelsea venceu o Fulham por 5-0 e aí o Chelsea sagrou campeão da base e o Charlie Holland treinou com a equipe principal. Falamos do Thiago Silva, esse papo aí de que espero que não aconteça, que ele queira voltar para o Fluminense. Surgiu até imagens aí dele de uma live com o Marcelo, né? Mas tomara que ele jogue a temporada que vem. Salve aí o Gabriel e o Smeika. Chegou, salve, salve, sejam muito bem-vindos aí. O Lewis Hall apareceu, está disponível. Na coletiva o Lampa falou que ele está disponível para o jogo. Nas prévias aí todo mundo está dando que o garoto pode jogar. Não vai ter o Cucurella, não vai ter o Tio, né? Então, será que o Lampa não deve improvisar, né? Deve colocar o garoto ali, que das vezes que jogou, atuou muito bem. O Hall foi chamado para esses 4 jogos finais, ele que estava convocado para disputar o Mundial Sub-20 pela Inglaterra, né? Olha aí, Salah Chelsea. Seja muito bem-vindo aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vitória contra o Burnham, né? Que depois de muito tempo, o Frank Lampard, no seu 7º jogo, conseguiu uma vitória. Ele fez bem, ousou naquela escalação, deu chance para o Madueke, que é bem possível, né? Tomara que ele mantenha e inicie o jogo deste sábado com ele, na rodada 36. Retornou o Badiashile, que formou uma bela dupla com o Thiago Silva. Nas prévias aí todo mundo dando que vai ser isso também. Né? E no início, apesar da vitória, o Chelsea teve dificuldades ali na troca de passes rápidos do Bournemouth, mas no final conseguiu uma grande vitória, 3-1. Há muito tempo que o Chelsea não jogava de uma maneira tão satisfatória fora de casa, né? E afastou qualquer possibilidade de rebaixamento nessa temporada aí decepcionante. Sobre o treinador, o Pochettino está em negociação, está bem avançado. Todos os jornalistas
estão cravando aí, falando que na próxima semana deve fechar. Mas sempre estão falando da próxima semana, próxima semana. O certo é que até o fim da temporada não é bem possível que não tenhamos o treinador novo, só para a próxima mesmo, e deve ser assim o Pochettino. Salve para o Gladson, acabou de chegar, hein? Saudações, Gladson. Estamos aqui no nosso pré-jogo contra o New Forest, hein? Muita história, tamo junto. Vamos que vamos aí, vamos falar, contar uns dados aqui dessas histórias entre os Blues e os Reds do City Ground, que nessa temporada empataram em 1-1 no primeiro jogo, e no sabadão às 11 da manhã tem jogo contra... jogo junto aqui, ó, na ponte. Salve aí os Michaels mandando um sticker aí, não sei o que é isso não, mas é um bichinho bem feio, né? Isso aí, valeu, gatos, vamos que vamos. Se der, conto com sua contribuição aqui, mas tem dado, tá tudo legal aí. E se tiver um tempinho, sabe, né? Cadeira cativa, sua cadeira está aqui. Classificação. Vamos entrar direto na Premier League. Vamos falar aqui da classificação. E como só tem 2 times entrando na briga, o Manchester City assumiu a ponta dessa vez. Um jogo a menos, 1 ponto a mais. Agora sim, é o líder, não tem essa coisa. O Arsenal perdeu o bonde, perdeu o trem da história. Então, faltando 4 jogos para o Manchester City, faltando 3 jogos para o Arsenal. City 82, Arsenal 81. Newcastle 65 em terceiro. E o Manchester United 63. É a turma que está ocupando as 4 vagas da Champions League. O Liverpool está atrás, 62, está com a vaga da Liga Europa, mas está doidinho para tomar a vaga ou do Manchester ou do Newcastle. Se o Liverpool tomar a vaga de alguém aqui, creio que será do Manchester United. Então, os Red Devils que não bobeiem, né? Tottenham sexto, 57, Brighton 55, Aston Villa 54, como subiu o Aston Villa, o Brentford 50. Então, a turma que vai representar a Inglaterra na Europa vai do Manchester City até o Aston Villa aqui, sendo que Tottenham, Brighton, Aston Villa é a turma da Conference League. Então, até o Aston Villa. Um deles fica de fora. Tá? Brentford é o 9º, 50. Fulham, 10º, 48. O Chelsea, 42 pontos, 11º. Desde a segunda metade dos anos 90, não acontece 42 pontos. Crystal Palace 12º e Wolverhampton 13º, 40 pontos. O Bournemouth 39, West Ham 37, o West Ham jogou ontem, fez bonito, patou um susto na torcida, mas está bem na conferência, está ali, semifinais, West Ham está representando a Inglaterra. 37 pontos, nosso adversário Nottingham Forest na briga, não quer saber de voltar para Championship. Eu torço para que não voltem, mas vamos ter que passar pelos caras nesse sábado, né? O Nottingham Forest 33, o Everton 32. Na zona do rebaixamento, Leicester City 30, Leeds 30 e o Southampton 24. O Southampton, para mim, condenado. Leeds United e o Leicester. Aí é a turma aí. Olha, o Marcos Paulo já chegou, seja bem-vindo. O Florencio também chegou, sempre aí com a gente. Sejam bem-vindos. Pré-jogo de Chelsea Nottingham Forest, rodada 36 da Premier League. Vamos falar aqui dos jogos da rodada. A rodada 36 ela será aberta bem cedo no Elland Road. O Leeds, na briga contra rebaixamento, vai jogar contra o Newcastle, que provavelmente 99% das chances estará representando a Inglaterra na Liga dos Campeões da Europa.
Leeds e Newcastle às 8h30 da manhã. Aí os jogos das 11 horas. Southampton e Fulham, Chelsea contra o Nottingham Forest, Aston Villa e Tottenham, Manchester United contra Wolverhampton, Crystal Palace contra o Bournemouth. Fechando a rodada de sábado, o último jogo, Everton e Manchester City, lá no Goodison Park. No domingo, às 10 da manhã, tem Brentford e West Ham, um derby, e ao 12h30, Arsenal e Brighton. A rodada se encerra na segunda-feira, às 4 horas da tarde, lá no King Power, com Leicester City contra o Liverpool. Vamos ver aí, Matheus Soares chegou. Muito bem, né? A galera que chega aí, tá no esquema. Vamos ver, será que alguém aí se lembra? Ou tem ideia de quantas vezes Chelsea e o Nottingham Forest se encontraram na história do futebol? Seja por qualquer competição? Vamos mandar aqui, vamos falar pra galera ver. Chelsea e Nottingham Forest. 95 jogos na história, 40 vitórias Blues, 29 empates e 26 vitórias dos Reds, lá da floresta de Nottingham, lá da turma que cresceu escutando e assistindo a filmes do Robin Hood, né? Então 95 jogos na história, 40 vitórias Blues. Na Premier League, pouquíssimos jogos, a Premier League que completa 30 anos, né? Primeira temporada 1992-93, agora 2022-2023, o Nottingham Forest disputou edições da Premier League, mas ficou fora muitos anos, caiu no ano de 1999 e retornou em 2022. Então, apenas 11 jogos no total, 4 vitórias Blues, 4 empates e 3 vitórias do Nottingham Forest. 20 gols no total, 9 do Chelsea, 11 do Forest. O Forest vazou o Chelsea na Premier League mais vezes. E nesta temporada os times se encontraram. O Chelsea estava ganhando, mas no City Ground 1-1. O Marcos Paulo falou que tomara que o narrador não seja o mesmo que narrou o último jogo. Que só vai falar dos ex-Palmeiras. O rapaz, eu não lembro o nome dele não, mas ele estava bem empolgado, né? Estava encantado pelo Matias Vinha, né, que acabou fazendo o gol do Bournemouth. Mas palmeirenses amanhã, pelas prévias que está acontecendo aí do Nottingham Forest, apenas o Danilo, porque o Scarpa está machucado, ele ainda não retorna não. Vou citar aqui, o registro sempre gosta, é um dos tópicos das nossas resenhas aqui, o primeiro jogo da história entre o Chelsea e o Nottingham Forest teve vitória dos caras. Foi na casa deles, no City Ground, temporada 1906-1907. Então, né, o Chelsea fundado em 1905. Esse jogo aconteceu em 6 de outubro de 1906 e 24 mil pessoas assistiram esse jogo. Então, Forest 3, Chelsea 1, pela segunda divisão, League Division 2. O gol do Chelsea foi anotado pelo atacante inglês. Eu tenho outras resenhas, eu sempre cito, sempre falo coisas dele aqui que é bom para registrar essa turma da primeira geração Blue, dos primeiros times, né? O George Hillsdon, né? Atacante inglês. O George Hillsdon jogou no Chelsea de 1906 até 1912. Foram 164 jogos e olha, tem uma bela média de gols, tá? 107 gols marcados. Então, olha só, 164 jogos, 107 gols. Disputou 8 jogos pela seleção da Inglaterra e marcou 14 gols. Então, o homem era uma máquina de gols. Era o Erling Haaland da época, né? Que era impressionante. Uma outra época, né? Outro time de futebol, os primórdios. E o Chelsea, em seus primeiros times, constam muitos jogadores que tinham uma excelente média de gols. Aí tem aqui o George Hillsdon,
né, desse primeiro ano entre 1906 e 1912, mas aí você vai puxar nos anos 50, tem ali o Roy Bentley, nos anos 60, já finalzinho, já início de 70 tem o Bob Tumbling, e aí a gente vai puxando mais, tem o Kerry Dixon, que eu citei no início aqui, né, o Bob Tumbling ficou o segundo, e o Kerry Dixon o terceiro, aí veio o Frank Lampa já, o Santiago chegou aqui para participar da resenha, muito bem-vindo, vamos registrando aqui. Então, primeiro jogo na história, o Forest venceu por 3-1 a segunda divisão inglesa, temporada 1906-1907. Muito bem. Olha aí, para surpresa, né? Então, como esses times estavam muito bem na época, na classificação final dessa segunda divisão, da League Division 2, em 1906-07, o Nottingham Forest foi o campeão, fez 60 pontos, né, 2 pontos por partida na época, e o Chelsea foi o segundo colocado com 57 pontos. Então, olha aí, essa vitória do Forest hoje deu uma boa vantagem, né, 2 pontos, mais um outro empate aí, olha só. E nessa edição da League Division 2, né, a segunda divisão da época, hoje é a Championship, olha só, eu separei aqui equipes que nós que acompanhamos muito a Premier League, então nos acostumamos a ver. O West Brom Albion, que, para quem não acompanhou o início da resenha, hoje, né, 12 de maio de 2023, está completando 6 anos, né, 12 de maio de 17, o Chelsea venceu o West Brom no Houghton, com um gol do Batshuayi e assistência do César Azpilicueta, e faturou o 5º título da Premier League, o 6º geral, né? O Pensante, seja bem-vindo, Pensante. Então, olha só, nessa segunda divisão que o Forest foi campeão e o Chelsea vice, West Brom, Wolverhampton, Burnley e Leeds United. Na próxima edição, 23-24, Wolverhampton seguramente estará, o Burnley estará, porque é o atual campeão da segunda divisão de 22-23, e o Leeds United está na zona do rebaixamento, então está aí até a última rodada, vai brigar pelo acesso, né? Com o Nottingham Forest também. Então, Wolverhampton, Leeds, Nottingham Forest jogam a sorte nessas últimas 3 rodadas para ver se permanecem na primeira divisão do campeonato inglês na temporada que vem, e tomara que seja uma temporada de reconstrução não, de reorganização do Orgulho de Londres, o Chelsea Football Club. Já dando um super salto no tempo, de mais de 80 anos, de 86 anos, faltando no tempo, o primeiro jogo entre o Chelsea e o Nottingham Forest pela Premier League, então, há 30 anos atrás, 26 de setembro de 1992, 19.760 pessoas foram até Stamford Bridge e assistiram Chelsea 0, Nottingham Forest 0, pela rodada 10 da Premier League. O Chelsea, de Kevin Hitchcock, para quem quiser saber mais sobre a história dele, esse goleiro, tem vídeo, né, e texto gigantes do Chelsea no Instagram e no canal Chelsea FabH 1905 lá no YouTube. Então, Hitchcock, Donaghy Hall-Lee, Sinclair, o Ed Newton, Spackman, Townsend, Dennis Wise, que também tem vídeo sobre ele no canal do YouTube e texto no Chelsea FabH aqui no Instagram. Em breve, todos terão seus registros no Chelsea FabH no Spotify. Recomendo a todos que têm essa moral nas redes sociais. Então, Hitchcock, Donaghy, Hall, Lee, Sinclair, Newton, Spackman, Townsend, Wise, Fleck e Hartford. Técnico é o Ian Potiphar. No Nottingham Forest, Crossley era o goleiro, Stuart Pearce, Tyler Lowes Crosby, Ollinson, norueguês, Mackinson, Nigel Clough, filho do homem. Hoje o Nigel Clough é um comentarista, atualmente ele é treinador, mas atua também.
filho de Brian Clough, que era o treinador do time nessa época, o Gamil e o Roy Keane, que hoje é comentarista da Sky Sports, e durante muito tempo jogou pelo Manchester United, estava nesse time, né? Então, Crossley, Pearce, Tyler Laws, Crosby, Orison, McKinson, Nigel Clough, Gamil, Roy Keane, Bannister, Brian Clough, lendário treinador, que tem estátua em... tem estátua dele tanto na cidade de Derby e também na cidade de Nottingham, tanto para ver que o cara, né, é um super lendário. E quem quiser saber um pouquinho da história, assistam Maldito Futebol Clube, The Damn United, que é antes na história dele do Brighton, Derby, Leeds United. É interessante demais. Salve aqui. Salve para o Levi Machado, que está acompanhando pelo Twitter, pelo espaço do Twitter. Estamos fazendo essa experiência aqui. Seja bem-vindo, Levi. E se quiser, chega mais, contribui. Vamos conversar aqui nesse pré-jogo de Chelsea e Nottingham Forest. Vamos ver o que a galera tá falando aqui, ó. O Florencio, ó, sabe se o Kanté tá de saída? Olha, o Florencio, as notícias que estão sobre o Kanté, sobre saída, não. Hoje pintou notícias bem positivas, né? Porque com essa iminente chegada do Maurício Pochettino aí, e teve até declaração do Kanté de que ele quer fazer parte do projeto, né, de reorganização do Chelsea. Então tudo leva a crer que os Blues, né, nós vamos contar com o melhor volante do mundo, sim. E o Kanté é como vinho. Essa temporada ficou toda fora praticamente, mas é um cara indispensável. Não sei se, para mim, N'Golo Kanté é um cara indispensável, então eu não acredito na saída dele não. Olha, o fã do Star Plus também aqui, o fã do Star Plus, notícia aqui, a transmissão dos Blues amanhã no Star Plus também. Então, todo mundo aí no aplicativo para assistir o Chelsea amanhã, no aplicativo da Disney aí. Então é isso, o Kanté seguramente renovará e vai ficar no Chelsea para a próxima temporada. O Luan, olha aí o Du, o Marcos Paulo perguntou aqui, você acha que o Chelsea vai escalar, vai jogar na defesa ou no ataque sem aquela pressão, vão jogar leve? Ô Marcos, eu espero que o Frank Lampard repita o time, repita a escalação contra Bournemouth, sabe? Que mantenha Silva e Badiashile. Não vai ter o Tio, que está machucado, né? O Cucurella também não. Ele disse hoje, o Tio saiu machucado contra Bournemouth e o Cucurella já estava fora. O Koulibaly também não, então é bem provável que a nossa defesa tenha Kepa, Badiashile e Thiago Silva. Na lateral direita, é bem possível que tenha lá o Chalobah ou Azpilicueta, bem provável que seja o Chalobah, e na esquerda o Lewis Hall, que o Frank Lampard disse hoje na coletiva que está treinando bem e tirou o cara, né? Ele estava convocado para disputar o Mundial Sub-20, então, e é o único cara que sobrou mesmo para a lateral esquerda, já que ele não improvisaria o Azpilicueta na lateral esquerda, faltando gente na direita. Então é bem provável que seja Kepa, Silva, Badiashile, Chalobah e o Lewis Hall, com Enzo Fernandes e o Kanté na meia. A minha dúvida é se vai ter mais um na frente, se ele vai manter o Kova ou se vai escalar o João Félix. Eu colocaria o João Félix, tá? E na frente mandaria mesmo trio. Madueke, mandaria o Mudryk, só que aí Kai Havertz. Que eu não colocaria o Sterling nessa não. Na frente seria, para mim, o Kai Havertz. Porque, criticando ou não, podem falar o que for, é o cara que tá na frente, é o cara que, por mais que tenha pau, atacante mesmo, o cara que pode se dizer que tem um cheiro de gol, que sabe decidir.
seria para mim Kai Havertz. Então, Madueke, Havertz e Mudryk na frente. Dessa vez eu não contaria como Sterling, não. Mas o Lampard tem deixado o Havertz de fora e tem deixado até o João Félix fora. Olha aí, Chelsea Goiás chegou aqui, está acompanhando pelo espaço do Twitter. Muito bem-vindo aqui, Chelsea Goiás, que é sempre citado nas transmissões da ESPN. E participava de um grupo de WhatsApp que tinha uma moça daí do estado de Goiás, a Eulália, que sabia muito, fã do time, resenha muito de Chelsea, mas nunca quis aparecer aqui nas resenhas, né? Tem vergonha de aparecer, mas salve para a Eulália lá de Goiás, a turma do Chelsea Goiás, o Levi Machado aqui retornou junto com o fã do Star Plus. Legal, que a turma também está acompanhando aqui no Chelsea e Nottingham Forest, nosso pré-jogo aqui pelo espaço do Twitter. Espalhe aí a resenha, galera, dá aquele apoio. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, Chelsea Fan BH no Spotify, Chelsea Fan BH Instagram, Twitter, Facebook. E o espaço aqui é para todo torcedor blue. Venham para a resenha. Salve aí o Du, olha aí, o Rodrigo entrou, o Florencio gostou, olha aí. Hall titular, Florencio, eu aposto que sim, é o que tem para nossa lateral esquerda, tá? O Florencio perguntando cadê o Reece James. O Reece James está machucado e fora da temporada, Florencio. Não joga esses jogos, essas partidas finais, não. O Reece James está fora, junto com o Mount. E até o Koulibaly é um cara que é dúvida. Lampard disse que treinou durante a semana, mas é um cara que não deve retornar, talvez na próxima semana também. O Marcos Paulo disse que só trocaria o Havertz pelo Datro Fofana. Eu tenho uma esperança danada, por mais que a galera fala que é novo. A última impressão do Datro Fofana em campo contra o Fulham foi tão boa. E por mais que ele venha da Liga da Noruega, que ele veio do Molde, o Molde é um grande da Noruega, né? Cada liga tem o seu nível. E já deu para ver que o Datro Fofana, nas 2 ou 3 partidas que ele entrou vestindo a camisa do Chelsea, ele não sentiu, né? E nessa falta de atacantes que nós estamos, o Lampard, sabe, temporada já encerrada para nós, tota perdida, o Lampard e o Chelsea não perdem nada dando chance para esse rapaz. E, né, fica aquela nostalgia, um Chelsea com um centroavante marfinense de novo, né? E é tão bom. Eu espero também. Se eu fosse o Lampard, eu colocaria ele para o jogo amanhã também, Datro Fofana. Mas eu acho que Havertz. Eu acho que o Lampard vai mandar Sterling, né? Não, pode ser Sterling, Mudryk. Eu não creio que o Lampard inicie com o Havertz, não, mas eu colocaria o Fofana. E no meio campo, que eu estava na dúvida aqui, que eu falei assim, o meu time, eu colocaria na meia Kovacic ou Félix. O Lampard, né, vai iniciar o jogo, é o titular com o Lampard, o Conor Gallagher, né? Então, podem esperar que o meio-campo do Chelsea contra o Nottingham Forest nesse sábado deve ser Kanté, Enzo Fernandes e Conor Gallagher. E na frente, o Madueke de novo, o Mudryk. E vamos ver o que o Lampard vai fazer, se coloca o Havertz, se coloca o Sterling. Olha aí, chegamos aqui, tem um ouvinte anônimo aqui, seja bem-vindo, anônimo. Boa noite, Jair, tamo junto. O José aqui chegou, para dar aquela experiência pro garoto que joga leve, falando do Data. Isso aí, eu trocaria Havertz pelo Félix no centro do ataque só, como ele fez contra o Real Madrid outro dia aí, que ele sacou o Havertz e adiantou o Félix, eu pensando. Olha, o Isaac chegou, o Wanderson. Salve, Isaac. Isaac, você tem que aparecer aqui para uma resenha, hein? Não esqueci que nós conversamos aqui. Vamos combinar aí, rapaz. No dia que você falar que tá afim, a gente marca aí. Vamos combinar para o próximo jogo. O Marcos Paulo levou a notícia que o Alba e o Chelsea vendem barato e o Kovacic tem preço de 30 mil para liberar. Eu não vi preço para liberar o Kovacic, não, mas o que eu ouvi de notícia é que o Kovacic teria
né? Está com a intenção, sim, de na próxima temporada deixar o Chelsea. Não me oponho mais, não. O Kovacic está há tanto tempo, já ganhou, arrumou bem a camisa, tem muito jogo, taticamente importante, né? Foi durante muito tempo, passou por muitas contusões, tem números de assistência de gols muito baixos. Não sei se o Todd Bowley vai bancar uma renovação de contrato não com tanta turma boa aí, né? O Alba eu acredito que deve deixar os Blues também, né? Estão falando que ele quer retornar para a Espanha. Teve notícia aí de que poderia ser... Aí é especulação, né? Eu li até no Daily Mail. Daily Mail ou Mirror? Deixa eu ver aqui o nome do jornal certinho. Isso, Daily Mail, que é o Mail online aqui. Foi no início, no final de semana, no meio da semana. É que o Alba poderia ser envolvido, olha só que loucura, seria bom, né? Envolvido num negócio pelo João Félix, que o Atlético de Madrid quer 88 milhões, que o Alba, será que o Alba quer ir para o Atlético de Madrid? O Alba quer retornar para o Barcelona, né? Mas no Chelsea é certo, parece que o Aubameyang, a sensação é de que ele largou, né? Quando está em campo, parece que não quer honrar, não. E nós também, torcedores, pelo menos o que eu vejo, a turma que eu converso, já desistiu do Aubameyang também. Mount não retorna mesmo, infelizmente vai sair. Não, essa temporada, tudo leva a crer que o Mount não volta. Mas infelizmente vai sair, não. O Mount vai acabar renovando. Tá, que tem que acertar logo com o Maurício Pochettino, né? O fã do Star Plus, Levi Machado, Chelsea Goiás, nosso ouvinte anônimo aí do nosso transmissão aqui no espaço do Twitter. Daí a turma aqui que está acompanhando pelo nosso Insta aqui, nossa transmissão, me diga uma coisa aqui. Vocês acreditam numa saída do Mason Mount? E a opinião de vocês sobre o Aubameyang? Deve sair mesmo? Desistiram do cara? E Maurício Pochettino, aprova? Ou é só aquele mesmo papo, o ranço é só porque ele foi um treinador dos Spurs? Se for para ser treinador dos Spurs, eu não me oponho, não. Gostaria de saber a opinião da galera aí sobre o Aubameyang, sobre o Mount, sobre o Pochettino. Pochettino é se iludir demais achando que não será ele, né? O Lukaku vai voltar? Ele vai ser devolvido, né? O contrato vai acabar com a Inter de Milão. Cara, quem sabe o Lukaku volta para o Chelsea campeão europeu, mas não vai jogar não, né? O Ian Wright, olha o Chris tá aí, meu xará. O Ian Wright, uma lenda do Arsenal, disse que se fosse o Lukaku voltaria pro Chelsea, porque a história dele está inacabada e provaria, né, para todo mundo que ele pode dar alegrias para o Chelsea. O torcedor do Chelsea não quer saber não, mas eu assim, vestiu a camisa do Chelsea, eu vou... o Lukaku é sim um cara da elite, mas por tudo que ele fez, né? Mas se você voltar campeão, ele não tá bem na Inter de Milão não, mas já que volta campeão aí, vai valorizar mais. O Todd Bowley vai querer fazer dinheiro, mas a Inter não vai renovar com ele, não vai. Pelo menos o dono da Inter de Milão disse que não ia renovar, né? Há umas 2 semanas atrás. Olha o Marcos, eu acho que esse time já deu. Tá na hora de uma reformulação, hora de criar um novo ciclo. Kovacic, Pulisic, esse é um cara que eu acreditava demais. Eu me iludi lá no ano que ele chegou, achando que ele poderia, eu sempre considerei ele um jogador do alto nível, que ele poderia ser o substituto do Eden Hazard, né? Foi logo quando o Hazard saiu. Mas o Pulisic machucou demais, teve lampejos e não deu certo. É uma pena. Já aceitei a ideia do Pochettino, falou o Florencio. É o que deu melhor que tem disponível aí, cara. O Marcos Paulo. O Pochettino acha que está sendo contratado para fazer sucesso com os garotos novos e para isso os velhos têm que sair e deixar o... Então ele é quem vai fazer, quem vai dar essa
essa limpa, né? Ele que vai ser responsável por esse novo Chelsea, né, o Marcos Paulo? Essa ideia do Neymar, muita notícia falando sobre a proposta do Chelsea, Newcastle e Manchester United. Eu já vi montagem dele com todas essas camisas aí. Tomara que alguma das outras duas camisas contrate. Eu não quero. Não tenho posição clara. Para mim não. Apesar de que o Todd Bowley gosta muito de mídia, né? É assim que vai. O Pulisic é só empréstimo mesmo. Muito ruim. Não, muito ruim. Ruim não é. O Pulisic é um bom jogador. O problema dele foram as contusões, né? Queria o Special One de volta. Vocês assistiram a Roma ontem? José Mourinho tá aí, caminhando para levantar, né? Mais uma taça. Mas para uma reconstrução como essa, não sei se o José Mourinho seria o cara certo não, tá? Neymar ou Kane no Chelsea? Eu acho sonhar longe. Eu acho que nenhum dos dois. O Neymar eu não quero e o Harry Kane é um sonho. Gostaria muito do Harry Kane. Seria o meu atacante com a camisa dos Blues. Mas isso aí não vai rolar, não. Viu alguma coisa sobre o goleiro Martinez? O que tu acha dele? Eu vi que pipocou, né, essa história aí, todo mundo empolgado. Bom goleiro. E o Martinez, ele tem uma história bem legal, né? Muito interessante. Ele era goleiro do Arsenal. Ele ficou 10 anos no Arsenal, na época ainda com o Arsène Wenger. O Wenger praticamente não dava moral. Ele foi muito emprestado para times de segunda divisão, time de terceira. Aí, quando naquela época lá que o Leno, né, era goleiro do Arsenal, 3 temporadas para trás, por aí, ele assumiu, jogou 6 meses bem. Aí o Arsenal contratou o Ramsdale, né? Aí ele foi lá pro... Posso estar sobre o tempo aqui do Ramsdale, eu posso estar confundindo a temporada aqui, mas aí o Martins saiu, foi lá pro Aston Villa, se deu bem, virou goleiro, desbancou o Armani, né? Que era o goleiro da seleção argentina. Ele titular, campeão do mundo agora, cheio de personalidade, cheio de graça. Tem gente que não gosta das graças dele, mas é muito bom goleiro. É um tipo de cara que, se chegasse para a meta do Chelsea, daria muito conta do recado. Só que o Chelsea tem um goleiraço, que por causa de grana, de contrato, o Chelsea vai deixar passar, que é o Mendy. O Mendy tem a mesma idade do Martínez, né? 30 anos. E o Mendy é melhor. Apesar, quer dizer, a única deficiência que eu vejo do Mendy é em caso de penalidade. Ele tá na memória nossa aquelas saídas, jogo contra Real Madrid, as saídas erradas com o pé. Mas o Mendy é um goleiraço. O Chelsea tem um goleiraço. Pintou essa de Martins, o Todd Bowley, do jeito que é um cara louco, é bem capaz de contratar. É um goleiro que nunca passou pelo meu radar, não. Nunca tive pretensões de ver o Martins com a camisa do Chelsea, não. A galera gosta, é um excelente goleiro. Se chegasse, vai dar conta sim. Mas temos o Mendy, o Kepa, por mais que ele faça bons jogos, mas aí tem uma saída errada, ninguém confia mais no Kepa. É uma pena o Mendy ir embora, o que eu acredito que ele vai sair do Chelsea. Mas eu investiria muito no Eduardo Mendy ainda, mas o Mendy não quer renovar o contrato. É bem provável que o Chelsea vá perder o senegalês, né? Mas o Martínez seria uma boa, sim, é um grande goleiro. Vamos ver o que o Isaac aqui, para a gente já voltar para a nossa parte da nossa resenha de Chelsea e Nottingham Forest, né? Será que dá para sonhar com o Nagelsmann ainda? Ele não vai para o Tottenham. Esse papo do Nagelsmann no Tottenham hoje, já viu uma notícia que deu uma esfriada. O Nagelsmann não quis ser treinador do Chelsea. Ele mesmo encerrou a negociação. O Isaac tá rindo do Kane, que nunca vai ser, mas é um sonho. Eu gostaria demais, viu? No meu mundo paralelo. Chelsea, pra mim, tem que mandar uma barca embora. E eu acho que vai rolar, viu? Acho que vai rolar. Essa barca vai sair. Martínez ou Kepa? Martínez ou Mendy? Martínez ou Kepa?
Martínez ou Mendy, Marco. Tem muito cara que já deu o que tinha que dar. A turma dos Blues tá assim, cara. O Chelsea essa temporada foi muito decepcionante. O Jair tá reclamando da conexão dele aqui, mas vai se ajeitando. E chegou aqui o Cadu, muito bem-vindo. Então a gente estava aqui falando do primeiro jogo, né? Entre Chelsea e Nottingham Forest, foi um 0-0 em 1992. E em campo tinha o lendário Dennis Wise, um cara que ficou 11 anos nos Blues, chegou em 90 e saiu em 2001. O Ed Newton, Frank Sinclair. E tinha o Roy Keane e no banco o Brian Clough, treinador lendário do Norte. Na primeira edição da Premier League, de 92-93, olha só a coincidência, hein? O Chelsea terminou em 11º, com 56 pontos, e o Nottingham Forest foi o último, rebaixado, 22º, com 40 pontos. Aquela primeira edição, 22 equipes. A partir de 1995, 20 equipes começaram a disputar a principal divisão do futebol inglês. O campeão foi o Manchester United com 84 pontos. E o vice, olha aí, foi o Aston Villa, onde o Martínez joga hoje, com 74 pontos. Os rebaixados naquela primeira edição da Premier League, ó, Crystal Palace, 20º com 49 pontos. Middlesbrough, 21º, 44 pontos. E Nottingham Forest, 40 pontos. O Brian Clough, que desde os anos 70, desde o início dos anos 70, comandou o Nottingham Forest em quase 1000 partidas, dessa vez encerrou a divisão de elite do futebol inglês, a primeira edição da Premier League, na última posição, com 40 pontos. O cara teve sucesso, mas amargou fracassos com os Reds lá do City Ground, lá da terra do Robin Hood. Primeiro jogo na Ponte, em Stamford Bridge. Chelsea 0, Nottingham Forest 2. Foi o jogo da volta, foi o retorno. Lucas Silva chegou aí, salve Jonathan Pereira, lá de Pernambuco, lá a cidade de Paulista, também chegou. Olha só, foi o jogo da volta, né? O retorno daquela edição 1906-1907. Se o Nottingham Forest venceu o primeiro jogo por 3-1, no segundo jogo, em Stamford Bridge, os caras venceram o Chelsea de novo. Eles terminaram a liga 3 pontos à frente dos Blues, mas 2 vitórias, 4 pontos conseguiram. Vitória naquela época, 2 pontos. Chelsea 0, Nottingham Forest 2, 9 de fevereiro de 1907, para 15 mil pessoas em Stamford Bridge. O primeiro jogo aconteceu em outubro de 1906, o segundo jogo em fevereiro de 1907. Os Blues e os Reds, eles têm títulos da primeira divisão, tá? Vou pegar aqui e mostrar para a galera, para quem está acompanhando a transmissão do Instagram. O Chelsea venceu a sua primeira liga da primeira divisão no ano de 1955, aqui a taça da League Division 1, temporada 54 e 55. Já o Nottingham Forest foi vencer na temporada 77-78, e o treinador era o Brian Clough, que na temporada de 92 foi rebaixado com o time na última posição. Já quando se fala em Premier League, o Nottingham Forest caiu na primeira edição, voltou em algumas, em 1999 foi rebaixado novamente e só retornou em 2022. O Chelsea tem 5 taças da Premier League, a última em 2017, na data de hoje, 6 anos, 12 de maio de 2017, gol do Batshuayi lá em West Brom, no Hawthorns. West Brom, que tem um torcedor ilustre, o Eric Clapton, um dos maiores guitarristas do mundo, e o Batshuayi, com assistência do Azpilicueta, deu aos Blues o 5º título da Premier League, o 6º na história. Então o Chelsea, 1954-55, com o treinador Ted Drake, 2004-2005,
e 2005 e 2006 com o José Mourinho. Em 2009 e 2010, para mim, o auge, o maior Chelsea que eu vi jogar com aquela turma do Ancelotti. Tem uma resenha nostalgia recente no canal, Chelsea 2009 e 2010. Ela está aqui no Instagram e no Chelsea BH1905 lá no YouTube. Chelsea 2009 e 2010, nessa resenha nostalgia, aquele timaço do Ancelotti. Fiz uma resenha contando a história de toda aquela temporada de artilharia, os derbys, principais vitórias. Recomendo a turma e também está disponível no Spotify para quem quiser ouvir. Se você tem aí, está caminhando, corrida, dirigindo, está no trabalho e tem aí acesso, recomendo história registrada dos Blues lá. 2014 e 15 o José Mourinho voltou e ganhou sua terceira Premier League e 12 de maio de 2017, Antônio Conte liderou os Blues a seu sexto título nacional. O Nottingham Forest, um título da primeira divisão, 1977-78. O Forest venceu essa liga 77-78, marcando 64 pontos. O segundo colocado, Liverpool, fez 57 e o Chelsea terminou na 16ª posição com 36 pontos. O Chelsea dos anos 70 vivia outro modelo, né? Passava alguns perrengues ainda. Os rebaixados na época em que o Forest foi o campeão, temporada 1977-78, foram os seguintes. O West Ham foi o 20º com 32 pontos, o Newcastle, olha, foi o 21º com 22 e o Leicester City, 22 pontos também. West Ham, Newcastle e Leicester. O West Ham está no meio da tabela em 2023. O Newcastle se reformulou todo, virou um rico e agora está caminhando para a Champions League, está na terceira posição da atual temporada. O Leicester está aí na luta contra o rebaixamento. O Forest, campeão, nosso adversário nessa rodada 36 de 22-23 no Stamford Bridge, está na zona do rebaixamento. O Liverpool está na briga que foi segundo em 78, está na briga por Champions League depois de uma grande recuperação. O Liverpool se recuperou e o Chelsea regrediu mais ainda, o Liverpool é quinto. Os Blues foram o 16º, temporada ruim, com 36 pontos em 1978. Em 2023 está em 11º lugar com 42 pontos. Continuo dando moral aqui para a turma do espaço aqui, ó, falando do Star Plus, o Levi Machado, o Chelsea Goiás, a galera está acompanhando aqui a resenha no espaço do Twitter. Valeu, galera. Valeu por prestigiar. Muito obrigado aqui, valeu pelo apoio. Vamos ver o que rolou aqui a turma aqui, ó, o Chelsea Goiás, ó. Mandou um recadinho aqui, ó. O Chelsea está vivendo uma temporada para esquecer. Vamos apagar da memória. Nenhum jogador do elenco merece ficar, com exceção do Thiago Silva e o Kanté. O resto é tchau. A turma, 32 torcedores aqui, deram moral, visualizaram aqui o recado do Chelsea Goiás. Olha, velho, é temporada triste, decepcionante demais mesmo. Você tem toda a razão, tá? Difícil apagar da memória, né? Se tivesse um jeito, seria bem legal, bem interessante. Agora, tem um jogador, porra, merece ficar. Cara, não dá. Você vai dispensar o Koulibaly que chegou. Essa turma que chegou nova aqui, eu não liberava assim, não. Tem uns que são muito criticados aí, o Cucurella, sabe? Thiago Silva e Kanté eu fecho com você, mas a turma que deve caçar um novo rumo é o Ziyech, é o Pulisic, talvez aí o Kova mesmo, o Mendy. O Chelsea abre conversas, né? Quem sabe pelo que para Rizabalaga, mas não sei se vai mudar muito não, viu? Valeu, Chelsea Goiás, tamo junto aí, valeu demais pela contribuição, tamo junto. E quando quiser, se tiver aí um perfil
no Insta, se quiser chegar, é só aparecer para a gente resenhar muito. Sempre tem pré-jogo, às vezes o pós-jogo, a resenha aqui para todo torcedor Blue, Chelsea Fan BH, aqui no Instagram. O Lucas Silva, saiu notícia hoje que o Chelsea não vai se opor, né, à saída do Thiago. Sim, estão falando, né, de um possível retorno dele para o Fluminense. O Thiago renovou, né? Mas eu não gostaria, não. Eu quero que o Thiago permaneça e joga a temporada que vem pelo Chelsea. Né? Os jornais até destacaram muito aquelas críticas que ele fez à diretoria, né? Aí o pensante já tá mandando aqui, o Thiago vai pro Fluminense praticamente certo. Se ele sair do Chelsea, vai voltar pro Brasil, vai pro Fluminense. E o Fluminense tá bem pra caramba, né? O Thiago com o Marcelo, o Fernando Diniz vai arrumar um super time. Time do Palmeiras e Fluminense estão muito bem no campeonato. O Galo aqui em BH é que tá meio bagunçado por causa do treinador. E o Flamengo aí, que todo mundo gosta, vai demorar um pouquinho para se acertar ainda, porque eu, por experiência própria aqui, o Jorge Sampaoli é meio maluco, né? Bagunça muito o time, igual o Eduardo Cudê tá fazendo aqui. Mas Fluminense e Palmeiras vão jogar muita bola. E se o Thiago Silva chegar pro Fluminense, nossa senhora, o Fernando Diniz vai ser só sorrisos, né? Vocês que acompanham futebol inglês, a Premier League, a turma toda, sempre ouvem dizer, quando o Nottingham Forest, né, quando está envolvido, essa turma sempre fala assim, esse jogo tem mais Champions League do que o time tal. Né? Eu estou vendo um time com a Champions League e o outro tem. Nesse jogo tem 2 Champions League. O Nottingham Forest foi campeão europeu em 2 temporadas e bicampeão, porque ganhou em 1978, 79, né, 78, 79 e 79, 80. Era um grande time montado pelo Brian Clough, né, que ficou quase 1000 jogos, 901, quase, já eu dou o dado certo aqui, foram quase 1000 jogos à frente do Nottingham Forest. Aí eu coloquei um tópico aqui para registro, né? Classificação do Chelsea nas ligas nos anos em que o Nottingham Forest foi campeão, né, da Liga dos Campeões, né, que hoje é a Champions League. O Forest campeão em 78, 79 e 79, 80. Em 1978, 79 fez a final contra o Malmo da Suécia na cidade de Munique, né, e venceu por 1-0. Em 1979 e 78 venceu novamente a final 1-0, só que dessa vez contra o Hamburgo da Alemanha. O Chelsea, em 1978 e 79, fez apenas 20 pontos na primeira divisão inglesa e foi rebaixado para a League Division 2 na última posição, em 22º. Então, 20 pontos, 22º colocado, o Chelsea foi rebaixado no ano de 1979. O Nottingham Forest foi o 2º colocado na primeira divisão, ficando atrás do Liverpool campeão. No ano de 1979, né, 79, 80, então o Chelsea na 2ª divisão, né, o Nottingham Forest foi o 5º da primeira divisão com 48 pontos, o Liverpool foi campeão novamente com 60 pontos e o vice foi o Manchester United. E o Chelsea na 2ª divisão ficou na 4ª colocação, não conseguiu voltar para a elite. E 2ª divisão de 79 a 80, 4º lugar com 53 pontos. O campeão da League Division 2 foi o Leicester City, o 2º foi o Sunderland e o 3º o Birmingham. Então, esses subiram de divisão e o Chelsea ficou mais um ano ainda e demorou não subiu nos 2 primeiros anos, não. Na temporada 80-81, demorou ainda mais para voltar. Os Blues sofreram na década de 80, passando muitos anos na 2ª divisão. Então, o Forest, que
teve glórias nos anos 70 e início de 80, os Blues rebaixados em 79 e quarto lugar em 1980. Pensante aqui, falou, vai pro Fluminense, né? Que Fernando Diniz vai rir à toa. Vamos falar de destaques desses dois times. O Chelsea, que a gente acompanha muito, é time bem interessante, mas eu vou citar uns caras aqui do Nottingham Forest. Chegou aqui o Jackson, salve Jackson. O Nottingham Forest de 2022 e 2023 tem um atacante nigeriano, é um cara que tá lá, bem forte, olha, que fez gol no último jogo. O Forest jogou muito bem em casa, ganhou do Southampton. Esse meio de semana teve 3 jogos com muitos gols, né? Ganhou de 4-3. E eu tô falando do Awoni, nigeriano, cara, 25 anos de idade, aqui, atacante. Fez 24 jogos nessa Premier League, tá? Já tem 6 gols, tá? 6 gols aqui e uma assistência. Fez 24 jogos na Premier League. É um cara forte, treinador, é um cara pra gente ficar de olho nele amanhã. É o tipo do jogador que pode dar a vitória. O Chelsea pode perder o jogo com o gol desse camarada. E o outro é um que, badaladíssimo, já veterano, é o Keylor Navas. Ele chegou para a vaga do Henderson, que se machucou. O Navas, veterano, está emprestado, tem 36 anos. 15 jogos já pelo Forest nessa temporada. E o Forest, brigando pelo rebaixamento, tomou muito gol, né? 30 gols. Ele chegou no lugar do Henderson, que se lesionou no meio de janeiro. O Navas é um daqueles caras que pode fazer o torcedor do Chelsea ficar com raiva nesse sabadão. Porque a exemplos de Pickford, sabe? De Popes da vida, de Courtois, de o goleiro do Arsenal, Ramsdale, esses caras que fecham o gol. O Keylor Navas é esse tipo de goleiro, é goleiro milagroso, então é daquela coisa que o nosso time não está fazendo muito gol não, tá? Mas é que tem finalizações. Com o Graham Potter criava muita chance, finalizava, mas errava. E o Navas é desse goleiro que pode parar o nosso time amanhã. Então é um cara que eu destaquei aqui, o Iwobi atacante e o Keylor Navas, o goleiro. E uma curiosidade, não sei se para quem já assistiu, para quem curte aí, tem a Netflix aqui, o Keylor Navas tem um filme sobre sua história, que se chama Homem de Fé. Então, quem tiver aí o streaming, Homem de Fé na Netflix, é um filme de 2017. É um filme nada muito excepcional, não tá? Conta a história dele, criança sempre sonhando em ser goleiro, até chegar na seleção da Costa Rica, disputar a Copa do Mundo. Recomendo Homem de Fé, a história do Keylor Navas. Está disponível na Netflix, eu assisti há algum tempo. Para constar aqui, né, outros destaques, o Nottingham Forest tem o Danilo, ex-Palmeiras, fez gol no último jogo. Esse sim participou, teve rodízios, né, o Steve Cooper deixou no banco, entrou, já se adaptou, agora é um titular, fez gol no último jogo. Tem o zagueiro brasileiro Felipe, que é um titular, ele também fez um gol contra o Southampton, mas acabou anulado, seria o 5º gol do Nottingham Forest. Até notei aqui para registro, ambos marcaram contra o Southampton, só que o gol do Felipe foi anulado e o jogo acabou num 4-3, que ajudou muito o Forest. Pena que o jogo seguinte é contra o Chelsea, time que a gente torce, então que se tiver que escapar, que seja a partir das próximas rodadas. Infelizmente os Blues não podem ajudar o Nottingham Forest dessa vez não. É uma pena, né? E destaques do Chelsea vai ser o Lewis Hall, que foi chamado para ocupar a lateral esquerda, se o Frank Lampard escalar. A dupla de defesa, com o Badiashile e Thiago Silva, que é uma dupla que não costuma
jogar mal, eu não me lembro de jogo ruim, se alguém se lembrar aí, pode falar. E será que o Lampa vai permanecer com o Madueke? Que transforme o Madueke num titular nessa rodada final. Os desfalques aqui, o Chelsea não vai ter o Koulibaly, não vai ter o Mason Mount, não vai ter o Ben Chilwell, né? Não vai ter o Cucurella, já não tem o James há muito tempo, mas o Forest também tem uma turma aqui, ó. O Aurier, lateral direito, né, é dúvida, ele que é ex-Tottenham e tudo. O atacante nigeriano, o Dennis, né, machucou contra o Southampton, tá fora. O Thiago Scarpa, né, brasileiro que todo mundo gosta, esse Palmeiras, ele ainda não vai jogar, ele está em recuperação. Treinou aí durante a semana, mas ainda está em recuperação. Voltou a treinar, mas deve ser para a próxima semana, mas o Scarpa ainda deve jogar pelo Nottingham Forest ainda até a última rodada. Né? O Scarpa que está fora desde o mês passado por uma lesão no joelho. Vamos ver aqui, tem uma interação aqui no espaço aqui do Twitter. Olha eu, Levi Machado. Olha, vamos ver, o Flamengo é outro time que já deu. Se não renovar, não ganha mais nada, apesar de ter dito Scarpa, mas já passou. Nem Jesus conta mais. Desistiram do Jorge Jesus aí que tá. Teve dos perrengues lá na Turquia, mas até onde eu soube, até a semana passada, ele estava na disputa do campeonato, né? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Olha o Arthur aí, ó. Chegou. Salve, Arthur. Muito bem-vindo. Estamos aqui, pré-jogo. Chelsea e Nottingham Forest. Rodada 36. Jogo às 11 horas da manhã. Deste sábado, 13 de maio. Jogo no Stamford Bridge. O Chelsea, 11º com 42 pontos. O Nottingham Forest, 16º com 33 pontos. O Forest, 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Já tem igualado os jogos, tem 35 jogos. O mesmo de Leicester, de Leeds, de Southampton e Everton, que tem 32, está em 17º. Então, a turma aí vai ter problema. Está na luta para não cair, para não descer, né? Vamos seguindo aqui, ó. É sempre bom para registrar histórias, né? Falando sobre notáveis. Eu falei agora há pouco do Nottingham, campeão europeu, de 1979 e 1980. Nessa dupla conquista, comandada pelo Brian Clough, treinador, né? Brian Clough, falecido já eu dou o dado dele aqui, falecido em 2004, comandou um time que tinha um lendário goleiro inglês, veteranaço, muito bom, fez história, goleiro de Copa do Mundo. Falando do Peter Shilton, que é no tópico aqui, né, de notáveis, né? Então, o Peter Shilton, hoje ele tem 73 anos. Foi o goleiro do Nottingham Forest, mas foi goleiro de várias e várias equipes. Defendeu a seleção da Inglaterra em Copas do Mundo e foi o goleiro, para a galera mais nova aí, que sempre vê, o goleiro que tomou aquele gol de mão do Maradona na Copa do Mundo de 1986 no México. Então o Peter Shilton, ele é bicampeão europeu pelo Nottingham Forest, goleiro da Inglaterra em Copas do Mundo. Pelo Forest, ele tem 272 jogos disputados entre 1977 e 1982. Quando ele chegou no Nottingham Forest, hoje ele tem 73 anos, né? Mas depois do Forest ele jogou por muitos outros times ainda. Ele chegou no Nottingham Forest com 28 anos. Só para você ter ideia, vamos aqui, para ver aqui sobre o Peter Shilton, vamos aqui na temporada 77, 78 aqui. Aí eu vou chegar nele aqui, ó. Tá aqui. Peter Shilton, 28 anos de idade.
Vamos dar, olha aqui. O Peter Shilton, do Nottingham Forest, de 1977 a 82, 272 jogos, né? Depois do Nottingham Forest, o Shilton jogou pelo Southampton em 82, Derby County em 87, Plymouth Argyle, campeão aí, ó. Plymouth Argyle, campeão da terceira divisão, subiu para a Championship. Plymouth Argyle em 91, o Wimbledon em 94, Bolton Wanderers em 94 também. Em 1995 ele defendeu o Coventry que está na disputa dos playoffs da Championship. Leyton Orient é outro time aí, ó, campeão da quarta divisão, olha aí. Em 1996-97 e encerrou a carreira como jogador, consta aqui, do West Ham entre 95 e 97, só que não consta jogos aqui, já era bem veterano. Então, o Peter Shilton, bicampeão pelo Forest, o time em que ele mais jogou na carreira foi o Leicester City, entre 1965 e 1975, ele jogou no Leicester 349 jogos. Depois, Stoke City, aí Nottingham Forest entre 77 e 82. Os times em que ele mais jogou foram Leicester City, Nottingham Forest, Southampton e Derby County. É uma dessas lendas do futebol inglês, o Peter Shilton. O outro notável é o Brian Clough, lenda do Forest, faleceu em 2004. Né? Ele faleceu com 69 anos de idade. Só para você ter uma ideia do tamanho do cara, ele tem estátuas em duas cidades. Uma na cidade de Nottingham e uma na cidade de Derby. Por isso que eu recomendo para a galera que quiser saber um pouquinho, assista um filme em português, Maldito Futebol Clube, em inglês, The Damn United. Então, para saber da história dele em Brighton, Derby, Leeds e um pouquinho de Nottingham, é bem interessante sobre o Brian Clough, que aí todo mundo vai ver sobre temperamento, é bem interessante. Olha aí o Kevin, Titi Kevin, que bom que você tá aí, cara. Eu quero que você participe de uma resenha aí, arrume tempo. Sei que agora você tem uma preciosidade em casa aí, né? Tá tudo derretido, mas quando quiser, sabe, né? Que é perfil pra gente. O Gladson mandou aqui, a Sheffield Wednesday tomou pau hoje do Peterborough. Rapaz, o playoff da terceira divisão. E na segunda partida, a desvantagem aí tá muito grande, galera. Será que dá para reverter no jogo de volta? Né? Fala para nós aí. Wednesday e Sheffield Wednesday e Peterborough United, playoffs da terceira divisão. Muito bem, voltando aqui, registrando sobre o Brian Clough, né? Falecido em 2004, 69 anos de idade, estátuas na cidade de Nottingham e Derby, treinou o Nottingham Forest de 1974 a 1993. Eu falei, né? Quase 1000 jogos, né? A conta exata é 968 jogos à frente do Nottingham Forest, 447 vitórias. O homem é uma lenda e anotei aqui, né? Toda vez que pinta uma situação em que se fala de Brian Clough, tem aqui o Gladson, eu me lembro dele, porque ele é o cara que deu esse dado, e eu sempre pesquiso. Brian Clough, para quem quiser pesquisar e tiver curiosidade aí, ele é um ex-atacante, com carreira no Middlesbrough, e é assim, é um desses caras que tem uma média de gols absurdas, sabe? Fazia muito gol o Brian Clough. Eu vou puxar aqui para você ter uma ideia. Os títulos do Brian Clough pelo Nottingham Forest. Liga dos Campeões, né? Hoje o UEFA Champions League de 1979 e 1980. Campeão inglês em 1978. 4 vezes campeão da Copa da Liga, 78, 79, 89 e 90. E ainda
uma Supercopa da Inglaterra no ano de 1979. Só que o detalhe, ele foi campeão inglês também, que foi campeão inglês em 1978, né, pelo Nottingham Forest, mas ele tem um título antes, por isso que eu citei o filme, o The Damned United, do Maldito Futebol Clube. Ele também foi campeão inglês pelo Derby County, no ano de 1972, quando estava ali, antes de se tornar um lendário treinador do Nottingham Forest. Então ele tem 2 títulos do campeonato inglês, 2 Champions League, 4 Copas da Liga e também uma taça dessa aqui, ó. Uma Supercopa, uma Community Shield na temporada 78-79, no ano de 1979. Brian Clough, treinador lendário, falecido em 2004. É muito fácil achar material sobre o Brian Clough, sabe? Tá aí. Quem quiser acompanhar o Nottingham Forest ganhando as Champions League, né, a Liga dos Campeões de 79 e 80, YouTube tá aí disponível, é só colocar Nottingham Forest versus Malmo e Nottingham Forest versus Hamburgo, que acha com facilidade esses registros, né? Só que Nottingham e Chelsea também tem atletas que vestiram, né, dividiram a camisa, os jogadores em comum. E tem um que para nós, aí ó, fã do Star Plus, o Levi Machado, Chelsea Goiás, né? O Gladson aí, ó. Olha aí, o Gladson mandou aqui, ó. Sheffield Wednesday 0, Peterborough United 4. Ih, já era. Felizmente, Sheffield Wednesday não vai ocupar a vaga deixada pelo Sheffield United na Championship, não. A cidade de Sheffield não vai ter representante na Championship, infelizmente. 4-0 é muito complicado. Sobre jogadores em comum, olha aí, acabou de acompanhar aqui pelo espaço do Twitter o Paulo Rogério. Seja bem-vindo, Paulo Rogério. Estamos aqui no nosso pré-jogo. É legal. Vamos repetir aqui. Estamos contando histórias de Chelsea e de Nottingham Forest. Já passamos por muita coisa, hein? Olha o Gladson. Brian sempre esteve com seu inseparável companheiro Pete Taylor. Tem uma história bem legal entre eles. O Pete Taylor, Gladson e a turma que está acompanhando aqui, eu falei da estátua, né, do Brian Clough na cidade de Nottingham e na cidade de Derby. Na cidade de Derby, a estátua dos dois. O Brian Clough e o Pete Taylor estão lá na cidade de Derby. Quem quiser pode procurar, é muito fácil aí. E quem for desses viajantes aí passar por Derby, tá lá. Então, o feito desses caras, né, assim, é de se admirar. É impressionante. Eu recomendo a turma aí para assistir o filme O Maldito Futebol Clube e o The Damned United, tá? É bem legal mesmo. O Chelsea também tem um homem que está eternizado, né? Virou estátua, que é Peter Osgood. Tá lá na entrada principal, em frente ao Stamford Bridge. Peter Osgood, super artilheiro, 150 gols pelo Chelsea, campeão de Copa da Inglaterra, campeão da Copa da Liga, campeão daqui, ó, que UEFA Cup, Winners' Cup, vencida em 71 contra o Real Madrid e vencida em 97, aliás, a data de amanhã, né, dia 13, o Chelsea em campo, é a data da vitória contra Stuttgart em 1997, então falaremos disso depois. Vamos ver aqui, tem uma interação aqui no espaço. Olha aí, ó. Vamos ver quem mandou aqui, o Chelsea Goiás aqui. Ó. Como pode estar numa situação dessa depois disso? O Chelsea Goiás aqui, ó, mandou uma foto de 2021, dia 29 de maio de 2021, lá no Estádio do Dragão. Aqui o N'Golo Kanté levantando a taça da Champions League. Pois é muito pouco tempo, né? Teve esse 21, o 22 começou legal com a gente faturando uma taça da Supercopa contra a Vila Real. Terminamos bem legal
quartas de final jogando muito contra Real Madrid, praticando. Mas essa temporada, com os novos donos, né? O Chelsea tomou aquele baque da guerra Rússia-Ucrânia, sanções. Eu ouso afirmar que se o Chelsea não tem sanções, o Erling Haaland não estava lá em Manchester fazendo gols pelo City. O azul que ele ia estar vestindo era o azul Royal Blue de Londres, principalmente pelo preço, mas fazer o que, né? Não adianta. Vamos seguir nessa temporada decepcionante que virou os Blues. Retornando ao nosso pré-jogo, jogadores em comum, eu separei um cara aqui que é um super ídolo do Chelsea, que é o John Terry. John Terry, super campeão, com 20 anos defendendo a camisa do Chelsea, todo mundo adora ele, um dos senadores, é um cara que estava foi a última, o 12 de maio de 2017, ele levantou a taça da Premier League lá. Ele foi campeão no Houghton, mas levantou a taça contra o Sunderland no Stamford Bridge, na última rodada, né? Vitória do 5-1, Sunderland que está na briga aí, nos playoffs aí para voltar para a Premier League, tomara que volte. O John Terry, no início da carreira dele, o Chelsea emprestou um jovem zagueiro blue para jogar uma temporada lá na cidade de Nottingham. Temporada 2000-2001, o John Terry jogou 6 jogos com a camisa do Nottingham Forest. Ele foi jogador dos Forest no início da carreira, foi emprestado lá pelos Blues, 6 jogos, temporada, só corrigindo, temporada 1999-2000. Na temporada 2000-2001, ele retornou lá para Stamford Bridge e começou, né, a escrever essa história com a camisa dos Blues, que terminou dentro de campo com 717 jogos e 67 gols marcados, com 5 títulos de Premier League, Champions League, Copas da Inglaterra, Copas da Liga, Europa League, Supercopa da Inglaterra. Não, o John Terry, ele marcou uma geração, tá? É um eterno capitão blue. Estava trabalhando no Chelsea na base, só que agora ele está lá no Leicester City, auxiliar do treinador, e está tentando ajudar o Leicester City não ser rebaixado, né? Um dia ele tem planos de ser treinador e ele está conduzindo muito bem a carreira. Ele não pulou, quer dizer, será que pulou, né? Ele não fez como o Frank Lampard, não foi tão precipitado, né? O Frank Lampard já deixou de ser jogador, atuou ali nas categorias de base do Chelsea um tempo, fazendo os seus cursos, aí fez uma boa temporada no Derby County, quase foi promovido para a primeira divisão. Então, lembro que o Lampard eliminou o Leeds United do Marcelo Bielsa, só que aí depois caiu no playoff para o Aston Villa, que tinha o Tammy Abraham na época. Aí, no ano seguinte, o Chelsea, proibido de contratar, contratou jogadores, contratou o Lampard, e fez aquela temporada, uma temporada e meia, muito boa, dando oportunidades para Reece James, para Mount, né? Mount e Tomori, que estavam com ele no Derby County. Deu chance para o Tammy Abraham, que retornou do Aston Villa, foi muito bem. Só que aí, em 2021, janeiro de 21, foi demitido. Chegou o Thomas Tuchel para a gente fazer aquela sensacional história que terminou em Champions League. Só que no início desta temporada, na sétima rodada, a história do Tuchel acabou para surpresa, para chocar a torcida blue, né? É assim, Fabinho chegou e entrou aqui, muito bem. Então John Terry vestiu a camisa do Chelsea do Nottingham Forest. Outro que também chegou a vestir, só para constar aqui,
foi o ex-goleiro, o David Beasley. David Beasley, que é campeão da Copa da Inglaterra, quando defendia o Wimbledon, ganhou do Liverpool na final, um time que também tinha o Dennis Wise, só que o Dennis Wise do Wimbledon foi para o Chelsea. E o David Beasley também vestiu a camisa de Nottingham Forest e de Chelsea. Então, neste sábado, 11 horas da manhã, Forest e Chelsea vão se encontrar no Stamford Bridge, na ponte, né? Tá? Na Fulham. E até se encontrarem, o registro aqui dos jogos anteriores, eu peguei os 2 últimos jogos de cada time. O Chelsea, no dia 2 de maio, foi derrotado pelo Arsenal fora de casa, no Emirates. Aquele jogo que, do fundo do coração, eu juro, eu pensei que o Arsenal ia devolver os 6-0 de 2014. De 2013. 13 ou 14, né? Pensei que o Arsenal ia devolver aquele 6-0 pela maneira em que eles começaram a avassalador em meia hora e fizeram 3-0. Então, derrota por 3-1 para o Arsenal fora de casa. E quando todo mundo já fazia as perguntas de se o Chelsea venceria algum jogo até o final da temporada, porque ainda tem jogos contra Manchester United, Manchester City, contra Newcastle, e tem ainda o Forest, né, brigando contra o rebaixamento. O Chelsea foi até o Vitality Stadium e venceu o Bournemouth por 3-1 no dia 6 de maio, no final de semana passado. Então, já vai chegar na ponte a torcida lá com a última imagem de vitória de resultado positivo. O Nottingham Forest veio no dia 29 de abril fora de casa, foi derrotado pelo Brentford. Brentford é um dos bons times desse campeonato, que nos venceu as 2 partidas dessa temporada. 29 de abril, o Forest foi derrotado pelo Brentford fora de casa. E no último jogo, no meio da semana, na quarta-feira, uma vitória, muitos gols, 7 gols no City Ground. Nottingham Forest 4, Southampton 3, teve gol do Danilo, teve gol do Ayovi. Ayovi, que é um cara que a gente tem que tomar cuidado com ele amanhã. Então, Chelsea e Southampton, Chelsea e Nottingham Forest chegam na ponte neste sábado, na rodada 36 da Premier League, com boa imagem, né? Uma sensação de alívio por vitórias. Os 2 times venceram seus compromissos, o Chelsea fora de casa e o Nottingham Forest venceu em casa. Esperamos que o Chelsea vença. Era um desses jogos que for para citar, antes do Bournemouth. Bournemouth e Nottingham seria onde o Chelsea poderia arrumar pontos ali, porque a turma da Champions League, que é o Manchester United, City e o Newcastle mesmo sendo em casa seria mais complicado, né? Mas vamos ver, quem sabe contra o Newcastle o Chelsea ainda consiga algum ponto. Quem sabe na última rodada já esteja confirmada a vaga do Newcastle na Liga dos Campeões, né? Vamos ver o que vai dar. Chelsea Forest, sábado, 13 de maio, 11 horas da manhã, Premier League, rodada 36, né? Premier League 22-23. O Chelsea é 11º, 42 pontos. O Nottingham Forest, 16º, com 33 pontos. Olha aí, tem mais um ouvinte aqui com o avatar do Roman Abramovich. Só o nome aqui de K. Bem-vindo, meu bravo. Vamos ver aqui vamos ver aqui. Chegou aqui, Chelsea Goiás, fã do Star Plus, o Levi Machado, a turma toda acompanhando aqui. Então, o Chelsea 11º, o Forest 16º. Já estamos chegando aqui no final da resenha, né? 42 contra 33 pontos. 11º contra 16º. O Chelsea, desde os anos 90, da metade
parte final, segunda metade dos anos 90, não encara uma posição tão ruim. A última vez que o Chelsea esteve numa posição tão ruim foi na temporada 2015-16, quando terminou em 10º lugar. Vamos falar nessa reta final o provável time. Eu anotei aqui, galera que quiser aí mandar o seu time também, fique à vontade. Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Benoit Badiashile e Lewis Hall. Meio campo, Enzo Fernandes, N'Golo Kanté e Conor Gallagher. Na frente, Madueke, Mudryk e Kai Havertz. Eu não acredito que o Frank Lampard comece com o Havertz, não, mas seria um cara que eu gostaria muito. Madueke, Mudryk e Havertz. Mas será que o Félix vai entrar? O Lampard não tem dado muita moral pro Félix, não. O Félix que entrou contra o Bournemouth e fez gol, né? Kepa, Chalobah, Silva, Badiashile e Hall. Kepa, Chalobah, Silva, Badiashile e Hall. Enzo, Kanté, Kovacic. Madueke, Mudryk e o Havertz. Técnico, o Frank Lampard. Uma coisa aqui que eu gostaria muito que o Lampard testasse fosse o marfinense Datro Fofana. Olha aí, o Gladson também, show aqui no Spaces. Olha aí, o Gladson chegou aqui, tá também aqui no Spaces. Legal, muito show. Salve aí, Gladson. Vamos que vamos aqui, comemorando. Já estamos aqui no nosso final da resenha. Gostei dessa interação aqui no Spaces. Bem interessante. Vamos ver aqui. Quem tem uma que é muito bom. Valeu. Muito bom. Valeu demais aí a galera pela interação aqui nesse final de resenha aqui. Muito bom. Salve aí o K, o Gladson, fã do Star Plus, o Levi Machado, Thiago Goiás e ainda uma outra galera aí. Salve aí. Muito valeu demais. Gostei dessa interação aqui. E vamos ver. Vamos repetir aí. E Gladson, fã do Star Plus aí, Chelsea Goiás. O áudio, o som tá bom pelo Twitter aí, né? Quem puder, só dar um joinha só para avisar. Gladson, fala aí se pelo Spaces, pelo Twitter, o som tá legal. Manda aqui pelo Instagram também, se der. Valeu demais. Então, palpites, né? Eu, dessa vez, vou ser otimista, vou ver o copo, né, meio cheio. Chelsea 2, Nottingham Forest 1. Infelizmente, se o Forest ficar na Premier League, que seja por suas próprias pernas. Valeu demais, velho. Opa, perfeito, som ótimo. Valeu, bom. Essa resenha aqui no Twitter, no Space, ela tá sendo registrada aqui, gravada. Então, se a galera puder aí compartilhar, espalhar para outra turma, para a galera Blue aí, eu agradeço, que vamos manter. A primeira não ficou com som legal não, essa ficou. E sempre que possível, vamos repetir aqui. Valeu demais, valeu. Muito obrigado por dedicar esse tempo aqui, ó. Galera que tá curtindo o Chelsea. Valeu mesmo. Então, Chelsea 2, Nottingham Forest 1 é meu palpite. Se os jogadores tiverem vontade, né? Vamos ver. Tomara que o Chelsea feche logo com o treinador. Felizmente eles nos deram uma vitória na temporada passada
na rodada passada contra Bournemouth. O Lampard já estava mais solto, não protegeu tanto os jogadores na coletiva, mas o Chelsea tem seus desfalques, o Nottingham Forest também tem seus desfalques. Meu palpite, e o Chelsea vence por 2-1, né? Então, olha aí, ó. Blues e Reds, 13 de maio, rodada 36 da Premier League 2022-2023. 11 horas da manhã de Brasília, 15 no Reino Unido. Transmissão pelo streaming, transmissão no Star Plus, hein? Quero agradecer demais o Gladson, parceiro, sempre tá por aqui. O fã do Star Plus aí, ó. Tá aí, chegou o Levi Machado, Chelsea Goiás, tá aí desde o início. O K tá aqui com o avatar do Abramovich. Valeu pela audiência aí, testando esse novo esquema de transmissão aqui pelo Twitter. Vamos ocupar aqui o espaço, já que disponibiliza a ferramenta, vamos fazer uso dela. Aqui pelo Instagram, né, tava aqui o Gladson, o Fabinho, muito bem, o Pro Teacher Kevin aqui, o Kevin Cunningham, o Arthur Mariano, o Jackson, o Jonathan, o Lucas, Cadu, Marcos, o Isaac, Tadson, Florencio, turma toda aí, o Marcos Paulo, todo mundo estava aqui, Wanderson, o José, olha, o Du, Luan, Santiago, valeu demais pela resenha, tá registrado, mais uma, pré-jogo pago, valeu demais, Gladson, e vou pedir aquela moral. Chelsea Fan BH nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH no Spotify, para acompanhar a resenha aí, se você estiver caminhando, correndo, dirigindo, trabalhando, tem seus afazeres, fica registrado. Quem quiser curtir lá o Chelsea Fan BH no Spotify, já tem cerca de mais de 80 episódios lá, com umas pílulas entre gigantes, lendas, pré-jogo, pós-jogo, tem bastante coisa lá, dá para se viciar em Chelsea. Chelsea Fan BH no YouTube, Chelsea Fan BH 1905, tem para todo gosto, para quem gosta de ler, para quem gosta de só de escutar, para quem gosta de assistir. E aproveitando que o Gladson tá aí, ó, Albion Pub, Chelsea, o Gladson no Albion Pub, tem as resenhas bem legais lá no Instagram. O Gladson Rafael Nascimento aí, curtam ele aí, sigam ele no Twitter e também no Instagram, né? E a turma aí, ó, Chelsea Goiás no Twitter, vamos dar aquele apoio, a galera tá sempre sendo registrada nas transmissões em jogos do Chelsea. Valeu demais, o K, Gladson, fã do Star Plus, Levi Machado e a turma toda. Que o Chelsea vença, né? A última impressão foi boa. Amanhã, 11º jogo, né, entre Reds de Nottingham, né, 12º jogo entre os Reds de Nottingham, os vermelhos, a turma lá do Robin Hood, e os Blues, o Orgulho de Londres, o Azul Royal. Tá pago, valeu demais a resenha. Saudações, povo Blue, ó, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!